Sussman é um grande sujeito. Acho que a apresentação dele tem que começar assim. Meu melhor amigo, meu conselheiro, aquela pessoa que, uma vez uma paciente falou que ele é o grilo falante, é o cara que fica no ouvido dando os bons conselhos, as boas palavras. Trata os pacientes dele com respeito, dignidade, amor, carinho, vibra nas vitórias e chora nas tristezas. Ele é analista didático, professor da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, professor de pós-graduação do Instituto de Psiquiatria do FRJ, mestre em psiquiatria pelo FRJ, doutor em psicanálise pelo FRJ, e foi um presidente da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro e conseguiu um único feito. Ele, como presidente da Sociedade de Psicanálise da Rio 3, Rio 3, fundiu com a Rio de Janeiro e foi aprovado pela IPA. Foi o único presidente da Sociedade de Psicanálise a fundir duas sociedades da IPA. E conheci quando eu era estudante e sabia que ele ia longe por uma coisa. Ele foi auxiliar psiquiátrico de um político famoso que, em quadro maníaco, foi fazer campanha eleitoral na Paraíba. E ele foi acompanhar esse cara. Estou tentando esquecer isso. E foi um acompanhamento fantástico, 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 fantástico. Quando eu conheci, ele era estudante. Hoje, a bem da verdade, ele é um professor para mim, é um mestre para mim, que é um privilégio. Esse encontro é um encontro, como eu falei, de amigos, né, para a gente poder escutar a Julieta, escutar a Sussman, e depois a gente poder conversar como se a gente estivesse em casa. Então, vamos para a área da psicanálise com o Sussman, então. Para começar, eu queria agradecer a doutora Julieta, porque se há algum sentido maior nesse encontro, é o de nós começarmos a avançar na noção de que nós só podemos seguir um pouco mais adiante com a integração dos saberes. Perdemos muito tempo no passado disputando pela verdade e hoje nós sabemos que sabemos muito pouco. Então, se pudermos somar saberes, se pudermos utilizar pedaços da verdade para podermos seguir além, eu acho que a gente vai estar fazendo um grande benefício para nós, enquanto pesquisadores, para os nossos pacientes, enquanto pessoas que nos procuram para obter a nossa ajuda. Então, nesse primeiro momento, eu acho que esse seria o primeiro aspecto principal. Estamos aqui para somar saberes. De verdade, ainda antes de começar, muitas vezes, por não saber somar os saberes, calamos. Quando os saberes são muito divergentes, uma das alternativas é o silêncio, porque não sabemos como juntar um saber com o outro. E desse silêncio surge o radicalismo, as defesas, as bandeiras, que infelizmente nos afastam. Mas se nos afastam por ignorância e não por exigência do saber. É por nossa deficiência. Isso é bom. Há vários pontos, inclusive, que eu anotei aqui na fala da doutora Julieta. Se tiver tempo depois, a gente pode conversar em conjunto. Bom, o uso sistemático de drogas é, sem dúvida, um dos maiores problemas que enfrentamos em nosso mundo contemporâneo. A relação do ser humano com as drogas acompanha
a nossa história, possivelmente desde o início dos nossos tempos. A vida sempre foi difícil, as drogas sempre cumpriram o papel de tentar poupar o homem do seu encontro com as suas limitações diante das adversidades que o mundo apresenta. Já chegamos a um ponto agora importante. Nascemos e vivemos dependentes. A independência é um mito, uma utopia construída a partir de um sonho infantil baseada na interpretação inverossímil de que os adultos são autossuficientes. Não são, nunca o foram e nunca o serão. Nós não somos independentes. Confundimos, talvez, a aquisição da independência com a aquisição de uma unidade. E eu vou explicar isso mais à frente. Independência é uma coisa, ser um é outra coisa. Viver significa se envolver, criar vínculos, depender profundamente desse envolvimento afetivo, desde o começo até o fim dos nossos dias. Eu começo dizendo isso porque se a gente começa a falar sobre drogas e começa a usar o termo dependência, parece que a dependência é uma doença. A dependência, ela é sine qua non da nossa existência. Ela não é uma doença. Ela pode se tornar uma doença porque as coisas, elas não são o que são, elas são o que nós fazemos dela. Então, nós somos todos dependentes. Graças a Deus, eu dependo profundamente das minhas filhas. Profundamente. Eu dependo do meu cachorro. Eu dependo da minha esposa. Eu dependo do meu pai, dependo dos meus amigos. E essa é uma dependência que me dá orgulho. Ela me ajuda a viver. Precisamos de vínculos de continuidade com outros seres humanos para que nós possamos nos sentir contínuos. Isso é fundamental. E assim desenvolvermos uma identidade que seja nossa. Não é de independência que eu estou falando. Eu estou falando de uma identidade própria. Essa sim pode nos conferir força para o enfrentamento das nossas dificuldades, porque a vida é difícil viver. Apesar de ser maravilhoso viver, é difícil viver. Mas do nosso jeito e da nossa forma original. Como eu disse, mais do que de independência, precisamos de um sentimento de unidade. E não de qualquer unidade, de uma unidade própria, a unidade que nos permite sentir que somos diferentes de todos os outros, o que é a nossa maior qualidade. Essa é a nossa maior qualidade. Talvez isso ainda se choque um pouco com as pesquisas de ratinho, que são muito importantes para que a gente possa descobrir coisas sobre o funcionamento do cérebro. Porque a gente tem que partir do princípio que somos iguais para fazer esse tipo de pesquisa. Mas nós não somos. Nós somos todos diferentes. E quando pretendemos nos tornar iguais, adoecemos. Quando nós queremos não ser o que somos, mas ser quem admiramos, adoecemos. E nós só podemos, nosso limite somos nós, somos o que nós podemos ser e que é diferente em relação às outras pessoas. A compreensão do uso sistemático e abusivo de drogas em psicanálise até que tem evoluído bastante com o tempo. Algumas coisas mudaram radicalmente. Na época, Freud entendeu o uso de drogas como um sintoma de fixação na fase oral do desenvolvimento humano. Não que isso tenha totalmente sido abolido, mas é pouco.
É pouco. Isso hoje diz pouco para o que a gente precisa saber. Essa hipótese foi gradativamente sendo substituída por outras hipóteses que foram privilegiando, e aí vocês vão vendo que a minha fala com a fala da Julieta, ela vai se integrando mais para o final, como ela apontou na fala dela, substituindo por outras que foram privilegiando o problema de falhas no processo de formação de coesão do ego. Que é aí que resulta o problema que eu vou explorar aqui com vocês. Que fragmentado buscaria nas drogas uma, dentre muitas possíveis, estratégia de defesa contra as dores vividas por esse ego fragmentado. A droga age como um remendo mal feito, que apesar de alterar perniciosamente o psiquismo, mantém o ego artificialmente e temporariamente coeso. Assim como um tecido fibroso mantém a anatomia dos órgãos internos, mas não as suas funções. Algo quase como uma memória, mas sem uso, que conta uma história de um órgão que infelizmente não mais existe, ou no caso do seu análogo emocional, como diria o Winnicott, revela uma experiência pela ausência de algo que nunca existiu. Não sei se isso pareceu enrolado, mas para tornar isso um pouco mais fácil, coisas que nós nunca experimentamos, porque a vida não nos deu chance de experimentarmos. Desenvolvimentos que nós não podemos ter. Olhado sob esse ângulo, a droga é o alimento que esvazia, é a fome que se abastece da própria inanição. Chama particular atenção os aspectos dissociativos desse quadro, e eu vou, sobre esse aspecto, falar muito ao final, que impedem a aquisição consistente de uma consciência integrada da pessoa sobre si mesma. Não raro o usuário de droga funciona em 2 estados de mente. Eu estou falando da questão da dissociação, 2 estados de mente, que pouco ou nada se comunicam. Um dos estados, mais organizado, entende o que lhe é dito pelo senso comum, mas o outro estado mental, desorganizado, primitivo, vive sem referências e é movido por um conjunto de impulsos desordenados, violentos e incontroláveis. Nos termos de Winnicott, a gente poderia chamar isso de um estado psicótico da personalidade. Nos termos de Bion. Bion dizia que existia um estado concomitante em cada um de nós, mais organizado e um menos organizado, que ele chamou de um estado normal e um estado psicótico da personalidade. A pessoa nesse estado mental mais primitivo não pensa, age, vive um vazio mental no qual as palavras perdem a vez para as drogas, que ajudam a pessoa em seu descaminho de romper com a realidade compartilhada e alcançar uma inexplicável experiência de diluição interna de tipo oceânica, porém muito diferente, muito distante da experiência oceânica conforme definida pelos místicos, que corresponde a um estado de elevação. Os místicos, quando falam de experiência oceânica, é um estado de elevação, de elo com o cosmos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um estado de diluição que não é fruto de conquista, mas é fruto de uma desistência de viver. Define um estado mental no qual desaparecem do ego as noções básicas tanto de autopreservação como de autoestima.
e surgem não de uma sensação de completude, mas de vazio, muito mais próximo da morte do que da vida. Aliás, uma das coisas, quem é clínico e trabalha com pacientes drogaditos, não raro escuta o paciente falar sobre a sua indiferença em relação à vida. Tanto faz. Há um privilégio do prazer, mesmo que ele tenha que morrer por isso. Tanto faz, não faz diferença. As recaídas se tornam tão frequentes quanto são as fraturas dessa alma mal formada. Não há maior vazio do que aquele advindo da pessoa perdida em si mesma. Sífnios, e esse é um ponto, é um conceito que muito, pelo menos me ajuda na clínica, desenvolveu um conceito que ele chamou de alexitimia. Alexitimia é um conceito que define o drama de pessoas que não conseguem fazer uma leitura adequada dos seus próprios sentimentos. Elas não sabem dizer se elas estão tristes ou se elas estão felizes. Elas não se leem. Não sabem o que são e, por isso, não respondem pelos seus atos. Não são nem capazes de associar a sua infelicidade com o uso de drogas e nem de estabelecer relação de causa e efeito entre as drogas e as ações deletérias das mesmas. Destroem suas vidas facilmente e, como eu disse, sem se importarem com isso. Esse parece, para mim, um ponto de suma relevância, o de que o usuário de droga, quando nesse estado mental dissociado, vive uma experiência de vazio sem registro. Quem define essa condição como experiência depressiva é mais a pessoa, o terapeuta, o cuidador, o psicólogo, o psiquiatra, que enxerga o paciente e que vê nele uma situação que se assemelha ou se assemelharia a algo depressivo, mas não o usuário. O usuário usa a droga porque usa, sem consciência, sem crítica. Pode ser até que o use como defesa contra um mundo interno incompreensível para si mesmo e repleto de medos e vazios, mas ele não tem consciência plena disso. O que predomina é a indiferença. Existe um autor contemporâneo chamado Kantatian, Edward Kantatian, que desde 1985 estuda a relação do uso de drogas como uma estratégia de automedicação. Foi uma hipótese que ele criou já em 1985. Ele chamou de hipótese de automedicação. Ele lançou um livro, o mais recente deles, eu acho que ele agora deve estar muito idoso, porque ele já faz isso há mais de 30 anos. E o último livro dele foi de 2008. Eu já acho que isso foi o último esforço hercúleo, ele sintetizar o pensamento dele. Mas nesse livro ele confirma os achados que ele vinha fazendo já há muito tempo, a partir de resultados empíricos, que pareceu ser uma pressão sobre a psicanálise, resultados empíricos, colhidos através de uma metodologia chamada de Core Conflictual Relational Theme, CCRT, que foi um inventário de relacionamentos desenvolvido por um psicanalista chamado Lester Luborsky. Kantian entendeu que a busca da droga pelo usuário não é aleatória e corresponde a um déficit pré-existente na relação com o mundo, inclusive a partir do seu correlato neurobiológico. Dessa forma, o paciente letárgico pode acolher de bom grado os efeitos energizantes e ativadores de drogas estimulantes como a cocaína.
Pessoas hiperativas podem se beneficiar dos efeitos paradoxais tranquilizantes também dos estimulantes anfetamínicos. Uma pessoa contida, com dificuldade de expressar emoções, principalmente como a da raiva, podem buscar ajuda no uso liberador do álcool ou do ópio. A compreensão do aspecto nuclear do conflito de cada pessoa, somados aos aspectos ambientais, podem inclusive funcionar como elementos previsores de possíveis recaídas. Ou seja, se você entende o que falta naquela pessoa e quais são os sentimentos que ela não consegue lidar ou administrar, e se isso não puder ser melhorado, isso pode ser, ou puder ser melhorado, pode ser um elemento que possa prever a evolução no sentido de recaídas dessa pessoa ou não. Toda e qualquer droga tira partido, como a Julieta falaria melhor do que eu, dos receptores pré-existentes no cérebro. Como um paciente muito inteligente que eu tratei no passado me disse, velcro não cola em parede lisa. Tem que aderir em algum lugar, senão escorrega, cai, não faz ligação. Então tem que haver alguma coisa pré-existente no cérebro. Então precisamos sempre lembrar que o efeito da droga simula a ação do seu correspondente endógeno e que é tão somente a tradução química do que vivemos emocionalmente no nosso mundo interno. Porque a gente precisa entender que tudo que nós vivemos emocionalmente vai ter o seu correlato químico, que o corpo produz, ou elétrico, porque do ponto de vista biológico é assim que a gente funciona. Nós temos nossa química, nós temos a nossa transmissão das nossas informações do ponto de vista elétrico, e nós somos tudo isso. Por exemplo, existem receptores opioides que transmitem e recebem informações produzidas por opioides internos, como a endorfina. Da mesma forma, existem receptores canabinoides, como foi dito aí pela Julieta, receptores do sistema GABA, altamente inibitórios, e neurotransmissores como o glutamato, que em algumas circunstâncias têm função altamente excitatória. Por exemplo, quando o álcool é ingerido, ele simultaneamente estimula o sistema GABA e inibe o glutamato. À medida que o álcool vai sendo eliminado, o glutamato passa a agir, gerando sintomas de ansiedade, tensão e insônia. Na clínica, isso é óbvio. Uma pessoa que faz o uso abusivo de álcool, depois da situação sedativa que o álcool traz, vai viver sensações de irritabilidade, de insônia, de inquietação, que corresponde mais ou menos a isso que eu acabei de dizer. Quando enfocamos esses aspectos neurobiológicos, necessariamente acabamos falando também dos aspectos comportamentais, emocionais, que foram profundamente estudados por psicanalistas e descritos antes mesmo desses achados. Curiosamente, todos esses estudos apontaram para déficits, para insuficiências. Os autores aí são tão numerosos que o tempo nos obriga a nos centrar em alguns e nos surpreender com elementos percebidos por todos, só que nomeados de formas distintas. Esse é um dos problemas também da psicanálise. Cada autor descobre alguma coisa e dá um nome próprio, né? E são vários nomes que no final acabam dizendo a mesma coisa. Vamos tomar como exemplo, pelo menos, alguns conceitos de autores centrais, como Bion, Bowlby, Corrucci, Winnicott. Embora nenhum desses autores tenha se dedicado ao estudo específico da drogadição, talvez Corrucci um pouco mais, os seus estudos sobre o funcionamento humano se mostraram muito úteis na compreensão da dinâmica do funcionamento profundo do psiquismo do usuário de drogas. Todos esses autores mencionam, a seu modo, a questão de uma falta de recurso para lidar com a dor
psíquica. Para todos, fica claro que o drogadito não ruma em direção ao prazer, mas segue esse caminho para fugir do desprazer. Um desprazer que inconscientemente aciona um movimento de cisão da personalidade. A falta de regulação dos afetos cria uma oscilação entre extremos emocionais que muito se assemelha ao transtorno bipolar do humor, embora não necessariamente o seja. Tem vários pacientes que dizem, eu sou 8 ou 80. Bion, Winnicott, Kohut dão ênfase a falhas na formação no início do nosso desenvolvimento. Em Bion, vemos esse ponto descrito através de seu sistema conteúdo-contido, no qual entende as experiências humanas que não cabem no mundo emocional de uma pessoa e que transbordam dolorosamente, criando uma vivência de dissolução do self. Winnicott vai descrever esse fenômeno de falta de continência através de seu conceito de holding, de mãe suficientemente boa e, eventualmente, de falso self. Bowlby vai abordar o desamparo precoce através de sua teoria do attachment, que é muito usado hoje em dia para pesquisa, inclusive empírica. E Kohut vai falar das deficiências de integração com seu conceito de self-objeto. Em todos os casos acima descritos, o resultado emocional sempre se traduz por uma baixa estima, uma falta de regulação dos afetos e uma baixa tolerância à frustração. Seja do ponto de vista neurobiológico, ou seja do ponto de vista emocional, psicodinâmico, falamos de sistemas de insuficiência. Volto agora a salientar, sem negar os problemas abordados por outros autores, que a minha pesquisa pessoal me leva a crer, muito obrigado, me leva a crer que o aspecto que melhor descreve o estado mental do usuário de drogas é o dissociativo. Há uma falha integrativa no sistema do usuário de drogas que encontra sua expressão tanto na neurobiologia como nos aspectos psicodinâmicos. Dificuldades que se traduzem nas palavras de Kantian como a incapacidade de lidar com a dor mental. O tratamento desses pacientes deve promover uma experiência de continuidade que se inicia no vínculo com seu terapeuta e depois se estende à sua relação contínua consigo próprio. Tratar de pacientes com essa problemática significa ajudá-los a ter uma experiência nova, de responderem por si. Aqui tem um ponto muito importante. Como o Dr. Joseph falou, estivemos há 2 dias atrás com um estudioso em epidemiologia que mora nos Estados Unidos, e ele estava comentando sobre o AA, que deu origem a outros grupos de autoajuda, o NA, enfim, e que é bastante efetivo como um instrumento a mais na ajuda do tratamento de pacientes com problemas de droga. Não é o único, no entanto, e esse é um aspecto central. Porque quando conversamos com pacientes, se nós não temos noção desse aspecto dissociado de funcionamento, quem vai nos entender, quem vai nos escutar, vai ser o que há de mais organizado no paciente. Esse conversa conosco, esse entende o que a gente tem a dizer, esse aspecto faz comentários pertinentes àquilo que nós estamos falando, mas ele mantém dentro de si algo que esse sistema não aborda. Talvez por isso haja a noção de que o paciente, por exemplo, usuário de drogas, usuário de álcool, o seja para sempre. Os estudos mais recentes, abordados por esse colega que nós assistimos,
enfatizam bastante que isso não é verdadeiro, que várias pessoas que passam por situações de uso de substâncias podem, no futuro, voltar a usá-las moderadamente. Né? Sem aquela história vampiresca de que se sentiu a gota do sangue, né? Então vai atacar, né, a sua vítima. As pessoas podem se organizar de outra forma. O cérebro é dinâmico. O cérebro sendo dinâmico, o que ele produz do ponto de vista de neurotransmissores se modifica dinamicamente. E as nossas relações com o mundo também são dinâmicas. Então, é preciso que a gente tenha noção de que nós não estamos falando sobre situações inalteradas, previamente definidas e que não têm, como nós temos ao longo de toda a nossa vida, uma constante evolução. Todos nós evoluímos, os alcoólatras não. Todos nós evoluímos, os cocainômanos não. Tem uma série de pessoas que ficam aprisionadas em determinadas situações de estigma muito mais social do que clínico, que a epidemiologia não confirma, mas que acaba nos orientando, né, no tratamento e na recomendação de recuperação desses pacientes. Estou chegando ao fim. O problema, o tratamento desses pacientes, tratar desses pacientes com essa problemática significa ajudá-los a ter uma experiência nova de poderem responder por si a essa integração emocional. Deve corresponder a uma integração orgânico-cerebral e de uma melhor regulação de neurotransmissores, pois somos sempre um só. Ao invés do band-aid da droga, é fundamental a cola emocional conseguida através do sistema, do ponto de vista psicanalítico, e é assim que eu sei ajudar, o sistema transferência contra transferência. Esse é um sistema que é um sistema profundo, e essa profundidade demanda algum tempo. Mas o tempo por si não promove essa mudança. O terapeuta precisa viver um estado de profundidade de vínculo tal que lhe permita pensar e sentir junto e como o paciente, e ao mesmo tempo não se misturar com ele. Faz-se necessário saber dizer não sem punir. A questão do não na nossa sociedade é uma questão séria, porque em algum momento se entendeu que não era igual a castigo. Mas não pode ser igual a cuidado. Se você impede uma criança de andar pelo parapeito de uma janela, né, você está protegendo a vida dela, enquanto ela não pode fazer isso por ela mesma. Mas você está dando existência a ela. A doutora Julieta falou das pessoas que se cortam. E uma das questões das pessoas que se mutilam, que se cortam, é uma busca desesperada por um registro de existência. Eu já atendi diversos pacientes que viviam situações de risco para saberem que existem a partir da preocupação dos outros ou do sangue que lhe corre pelas veias, né? E que uma vez mutilados, né, sai das veias e chega aos olhos. E o que os olhos veem, os corações sentem. Se o contrário é verdadeiro, não tem esse troço, que os olhos não veem, o coração não sente, isso também deve ser verdadeiro. Faz-se necessário dizer não sem punir, dizer não para cuidar, como dizer sim também. No fundo não faz diferença, contanto que a pessoa seja vista e possa se ver também. Há que se considerar que, dinamicamente, o problema do paciente é mais de um ego fraco, inclusive, do que de uma falta de superego.
que, como em qualquer estado primitivo, é rígido e implacável. O que é típico de um estado primitivo, do 8 e 80. É um exagero. Ou a pessoa... que a exigência, um pouco de exigência, estimula a gente a crescer. Essa vida entre o 8 e 80 é uma vida muito complicada e muito sofrida. Bom, enfim, há muito ainda para se aprender sobre as múltiplas e complexas questões que a drogadição contempla. Podemos, por ora, afirmar que só encontraremos respostas com a soma de saberes. Saberes que hoje já dispõem de informações de que tanto as estruturas cerebrais são dinâmicas, como os neurotransmissores são intermediários químicos do mundo emocional, e todos sofrem influência direta das mudanças da relação da pessoa com o seu mundo. Dependência não é doença, mas falta de integração interna é. Enquanto não encontrarmos uma maneira de alcançar essa dimensão primitiva e dissociada do paciente e conseguir integrá-la ao todo da pessoa que ajudamos, estaremos oferecendo tratamentos paliativos e que, por serem paliativos, serão eternos. Você parar de tratar, está ali. Está ali, o problema está ali e a gente não alcançou. Acredito que essa seja, novamente, a problemática maior do AA, estendida aos demais grupos de autoajuda, e que, se nós não atentarmos para esse aspecto, não haverá cura para esses estados. Assim, enquanto falamos com pacientes cindidos, com a impressão que estamos falando com pacientes inteiros, não vamos estar sendo devidamente entendidos. Enquanto acreditamos que a parte que funciona de forma integrada vai dar conta daquela que sequer nos escuta, ou apenas finge nos escutar, esse outro aspecto associado a esses pacientes que são mentirosos, né? O paciente usuário de droga é mentiroso, e não é. Ele fala a verdade do seu momento. Um fato é inquestionável. As drogas são usadas porque inicialmente verdadeiramente produzem bem-estar. Dessa coesão artificial. É artificial, mas para quem não pode escolher, é um tipo de bem-estar. Nesse aspecto, Kantian parece correto quando diz que cada usuário busca a droga que precisa. A droga preferida, a meu ver, é a que dá a maior sensação de completude, promovendo um simulacro de integração, que no fundo apenas revela que o que verdadeiramente falta ao drogadito. Isso poderia ser uma grande dica para a gente também. Se a gente pudesse entender que a droga é o que falta, a gente poderia saber o que verdadeiramente falta a ele e poder agir nesse sentido para ajudá-lo a se organizar, a produzir o que ele precisa dentro dele verdadeiramente, genuinamente, sem auxílios artificiais. A droga olhada dessa forma, sob esse ângulo, se mostra mais como um sintoma do que como um problema primário. A droga está mais para a febre do que para a infecção. Obrigado.